Na aula de hoje, nós vamos então falar sobre algo importantíssimo na formação do cidadão. É importante também na formação do profissional do direito, mas mais do que isso, como cidadão, como um membro de uma sociedade e que sabe que existe, mas ignora certas injustiças sociais. É por isso que nós vamos falar dessas políticas afirmativas contra o racismo. E a primeira coisa que a pessoa nota, conclui, sem qualquer embasamento, sem ter tido qualquer estudo, é de que as políticas afirmativas, como as políticas de cotas nas universidades, violariam o direito à igualdade. Não, olha, se as pessoas são iguais, então elas deveriam ser tratadas da mesma forma, não dar cotas. Isso está dando esmola, se a pessoa é igual, então deveria ser tratada igual. Bom, aí temos um problema, porque não entendeu bem certos conceitos do direito, especialmente da igualdade e da equidade. O conceito da igualdade não significa que devemos tratar todos da mesma forma. Para se fazer uma justiça social, a gente tem que levar em consideração certas diferenças. Então, para fazer essa diferenciação dentro de uma justa razão, nós precisamos de políticas afirmativas. Deixa eu colocar dois conceitos para vocês aqui, para mostrar esta ideia aqui. Então, as políticas afirmativas são medidas que possuem amparo na lei, então não são medidas arbitrárias, mas que têm previsão na lei, seja através do Congresso, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, para a implementação de uma discriminação positiva. Não é uma discriminação negativa que causa prejuízos, mas que tenta corrigir certas injustiças sociais, históricas, culturais, de forma a estabelecer, então, critérios para reconhecer essas diferenças entre certos grupos sociais. E aí, por meio dessas ações afirmativas, é que se busca reduzir, pelo menos, essas desigualdades sociais, históricas. Isso não é um fenômeno novo, na verdade, pelo menos nos Estados Unidos, já tem aí mais de 70 anos de luta para reduzir essas desigualdades históricas, especialmente com a população negra, que pela característica da nossa formação dos países ocidentais, e aí do processo de expansão no século XV, XVI, a expansão marítima, depois um processo de colonização e imperialismo dessas áreas, utilizou os negros como mão de obra escrava. E, de alguma forma, isso ficou enraizado na nossa sociedade. É verdade que em outros momentos da história, outras populações, outros grupos, outras raças também já foram escravizadas e também já sofreram muita perseguição, preconceito, discriminação e assim vai. Mas este é o fenômeno da perseguição contra a população negra que nós temos hoje no mundo ocidental e por isso que ele é o mais importante a ser estudado junto com os povos originários, que se costuma falar, os índios. Então, junto com os povos originários, eles que foram mais perseguidos aí nos últimos 500 anos. Então, é claro, por uma questão histórica, é importante estudar como foi isso na Grécia, o povo que foi escravizado, na Roma Antiga, mas o que a gente tem de dia a dia, de realidade, de problema hoje, é a discriminação, o preconceito contra a população negra e a busca por essas políticas afirmativas tem que ser destinadas principalmente para essa população negra. E aí, voltando para aquilo que eu falava sobre o conceito da igualdade, se você pegar a Constituição, lá no artigo 5º, fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país
Direito à vida, liberdade, propriedade, muito bem. Mas essa ideia de igualdade, se ficar só numa interpretação literal, ela é uma interpretação muito rasa, muito superficial. É verdade, temos que tratar as pessoas iguais, mas dentro de uma igualdade. É por isso que tem aquela ideia de que a igualdade só se concretiza quando tratamos igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na busca, então, de uma equidade, de uma justiça social. Quando houver duas pessoas numa mesma condição, são tratadas iguais. Então, imaginemos numa questão tributária, por exemplo. A pessoa ganha R$1.000, a outra ganha 10 mil, elas estão em uma relação desigual, então devem ser tratadas diferentes. O que ganha R$1.000 não paga imposto de renda, o que ganha 10 mil paga 27,5. Agora, se tem duas pessoas que ganham R$1.000, significa que há uma igualdade. Então, dentro desse conceito da igualdade, eles têm que ser tratados da mesma forma. Nenhum nem outro vai pagar imposto, ou os dois pagarão imposto, mas não daria para diferenciar se não houvesse, então, uma justa razão. É nesse mesmo sentido, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal, há alguns poucos anos, decidiu que seria constitucional a união estável homoafetiva, e depois isso foi convertido para o casamento, porque assim a Constituição diz que a união estável deve ser facilitada, a sua conversão para casamento, porque quando ele interpreta o artigo 5º da Constituição, junto com o artigo que estabelece, que traz o conceito da união estável, ele tentou buscar justas razões jurídicas para impedir o casamento homoafetivo. E não encontrou, apesar de várias audiências públicas terem sido marcadas, ouvir a sociedade, ouvir a igreja, ele não encontra boas razões jurídicas para impedir o casamento homoafetivo. E aí a interpretação, então, seria de que os homoafetivos também poderiam casar. Por quê? Olha, tentem pensar numa justa razão para impedir o casamento homoafetivo. Professor, mas é que eu não concordo com o casamento homoafetivo. Você não concordar por uma questão moral, porque você acha errado? Muito bem. Moral é de cada um. Não quer casar com alguém do mesmo sexo? Não case. Está resolvido o problema. Resolveu sua questão moral. É só não casar com alguém do mesmo sexo. Não, professor, mas minha religião não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Muito bem. Pode não continuar permitindo o casamento. Assim como a Igreja Católica, desde sempre, não permite que a pessoa se divorcie e case novamente. E se você chegar lá na Igreja Católica e quiser casar novamente, eles não vão casar. Mas nós estamos falando do aspecto civil, da lei. Então, estamos falando do Estado e não da religião. É por isso que no Estado, se você se divorciar, você pode casar novamente. Então, o casamento de pessoas do mesmo sexo é jurídico, não religioso. Se na tua religião não permite, continua não permitindo, não tem problema. E aí o Estado é laico, então vai ter que fazer essa diferenciação. E aí ele tentou buscar boas razões jurídicas, então, para permitir, e encontrou duas principais razões jurídicas para permitir. Primeiro, imaginem uma união estável entre pessoas do mesmo sexo. Dois homens que estão 20 anos juntos e construíram patrimônio, mas por qualquer razão todos os bens estão em nome do A. E o B não tem nada em nome dele. Sei lá, tinha negativação, então deixou tudo em nome do A. 20 anos depois, eles decidem dissolver aquela união. Só que o Estado não reconhece a união estável ou o casamento entre eles. Então, se houver uma partilha de bens, o que o B leva? Nada. Porque se o Estado não reconhecer que tem uma união estável, um casamento ali, o B não tem direito a nada. Há uma justa razão jurídica para que eles sejam tratados da mesma forma. E também inventário. Novamente, o A juntou todos os bens, está em nome dele, e o B nada. O A morre, o B vai receber alguma coisa? Não, porque não tem união estável, é o casamento, se o Estado não reconhecer assim. E aí é para os pais dessa pessoa, que provavelmente nem gostava do relacionamento do filho, seria muito injusto. Então, quando o Supremo percebe que não havia justas razões jurídicas para tratar o homoafetivo diferente,
ele teria que ser tratado igualmente aos heteroafetivos. Então, não poderia haver essa diferenciação. Mas, como eu falei, às vezes há justa razão para fazer essa diferenciação. Tem um desenho clássico que ilustra bem isso, eu vou expor aqui. Vejam se vocês conseguem enxergar. Se não estiverem enxergando, vocês me avisam que eu volto nele. Mas olha só. Então, aqui a gente tem duas imagens separadas. A do lado esquerdo, nós temos uma pessoa mais alta, uma média e uma baixinha. Se nós tratarmos igualmente esses três, dando um caixote para cada um, este maior enxerga com plenitude o jogo que está atrás do muro, o mediano consegue enxergar, e o que é baixinho, como eu, não enxerga nada o jogo. Por outro lado, se nós usarmos a ideia de equidade, de justiça social, o que a igualdade mandaria fazer aqui? Não dar um caixote para cada um, mas, na medida dessa desigualdade, tratar eles de forma desigual. Se aquele mais alto já enxerga o que está atrás do muro sem o caixote, ele não precisa de um caixote e não recebe esse caixote. O do meio recebe apenas um e continua a assistir. E aquele mais baixinho recebe 2 caixotes. Então, percebam que não é tratar efetivamente todos da mesma forma. A igualdade, inclusive nas manifestações de Paris de 1968, que houve várias manifestações, inclusive violentas, para tentar buscar essa igualdade. Em 1968 foi um ano muito interessante para o mundo, porque Paris passava por essas manifestações, nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis, especialmente da população negra. No Brasil estava sendo instituído o AI-5. Nossa, foi um ano muito louco, né? E eles falavam, então, nessas manifestações de Paris, que era o direito à diferença e não o direito à igualdade, ou seja, o direito de ser tratado diferente quando houver essa justa razão jurídica. Então, entendam que a igualdade, quando há uma justa razão, deve ser tratados de forma diferente. Bom, muitas vezes o próprio Congresso faz essas políticas afirmativas, como nós falamos, por meio de lei. Há um tratamento diferenciado. E aí vocês podem buscar isso em várias áreas. Por exemplo, a pessoa tem uma deficiência física ou a pessoa é idosa. Ela vai parar o carro mais próximo da saída do elevador ou de uma rampa ou de qualquer lugar do que aquela pessoa que não é idosa ou que não tem nenhuma deficiência. Está tratando diferente as pessoas. E é engraçado que no Brasil se busca muito essa ideia da igualdade tratando diferente. Mas em outros países não é assim. Eu não sei se vocês sabem. Por exemplo, nos Estados Unidos, o idoso não tem preferência numa fila. Ele tem que aguardar junto com as outras pessoas mais novas. Essa ideia da preferência para o idoso, um caixa preferencial, fila preferencial, não se aplica nos Estados Unidos, porque lá o princípio mais forte, na visão deles, pelo menos, é a liberdade, não a igualdade. E isso vai ter vários reflexos que a gente vai falar daqui a pouco em decisões da Suprema Corte Americana e do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, historicamente, a igualdade é mais forte. E aí, usando aquele lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, cada país fortaleceu um desses direitos, princípios, mais do que outros. Como falei no Brasil, a igualdade, nos Estados Unidos a liberdade. Não é à toa que tem lá Freedom of the Seas. Vai pegar um navio, chama Freedom of the Seas. A estátua lá em Nova York, estátua da liberdade. Tudo está ligado à liberdade, né? E em outros países, não é nem a liberdade nem a igualdade, é a fraternidade, que é o senso de coletividade, como, por exemplo, nos países asiáticos. No Japão, na China, o sentimento de coletividade é mais importante do que o individual. O coletivo é mais importante do que o individual. Todas as leis,
e tudo que as pessoas fazem, primeiro elas pensam no que será melhor para o Estado e depois o que será melhor para mim. Algo que seria incogitável no Brasil ou nos Estados Unidos. Primeiro eu, depois os outros, né? Uma visão bem egoística da coisa. Mas cada um assumiu um destaque num desses 3 princípios do lema da Revolução Francesa. E aí a gente tenta, nesse processo de evolução do direito, tentar equilibrar, chegar ao mais perto de um equilíbrio entre esses 3 aqui. Porque já isso nos Estados Unidos acontece até hoje. Em nome da liberdade, várias lojas, especialmente no Texas, não aceitam, por exemplo, pessoas homoafetivas ou pessoas que são republicanas ou que são democratas, lá nos 2 partidos americanos. Não vendo para pessoas que gostam do Trump, não vendo para pessoas que gostam do Obama. Eles têm essa ideia de que não, é liberdade, eu tenho uma liberdade de vender para quem eu quiser. Algo que no Brasil não seria possível você fazer essa espécie de restrição. Aqui, se o hospital é israelita Albert Einstein, é Israel, israelita, um árabe pode ir. Se o hospital, então, é nipo-brasileiro, quem não é nipo, quem não é japonês também pode ir, porque é igualdade, você não poderia fazer essa diferenciação. Mas, então, apesar de várias políticas no Brasil buscarem essas discriminações positivas, ainda com um caminho muito longo a se traçar, ainda falta muita coisa, mas apesar de termos algumas políticas, por outras vezes o Congresso, principalmente, então o Legislativo, fica inerte, não age e faltam leis. E é nesse momento que surge uma outra figura, o Poder Judiciário. E aí entra numa outra ideia, que é do ativismo judicial. Dentro do ativismo judicial, há uma interferência nas opções políticas dos demais poderes, do executivo e do legislativo, principalmente para cumprir uma ordem de caráter social. Então, diante da inércia dos outros poderes, legislativo e executivo, o Poder Judiciário surge para interferir nessas políticas sociais. Se vocês não vão fazer alguma coisa, eu faço. Agora, nós vamos ver, e tenho até uma aula específica para isso sobre ativismo judicial, mas que o ativismo judicial é como um remédio para tentar acabar com certas distorções. Mas como todo remédio, o excesso dele pode matar o paciente. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio entre o ativismo judicial, né, e a concretização do que está na Constituição é um caminho difícil, uma linha tênue entre o que deveria fazer o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, e às vezes violar a competência, a independência e a harmonização entre os poderes. Mas é como aquela questão, por exemplo, do casamento homoafetivo. O Código Civil de 1916 não falou nada. Mas tudo bem, estava em 1916. Mas em 2002 teve um novo Código Civil. Essa discussão já estava rolando, se permitiria ou não. Não permitiu? Sobra para o Supremo julgar. E ele, como poder judiciário, uma vez que ele é movimentado para julgar, ele também não pode se recusar a fazê-lo. Ele tem que julgar. Então, o ativismo judicial não decorre de algo de ofício do Poder Judiciário. Ele é provocado a fazê-lo, né? E no momento que ele tem que julgar a Constituição, é que chega a essa necessidade de movimentar. Bom, outro ponto importante sobre o ativismo judicial, que eu comentei já com vocês, assim como as políticas afirmativas não tem origem no Brasil, o ativismo judicial também não tem origem no Brasil. Novamente, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são pioneiros em muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né?
que quem dera fosse apenas para coisas boas, mas também lá tem muitos problemas, muitas ideias ruins que surgem lá. Vejam a frequência que tem lá de serial killers, de pessoas que entram. Essa semana também atiram em boliche, em escola, em tantos lugares. E às vezes acaba espelhando no Brasil, e vocês têm visto esse fenômeno acontecer no Brasil. Então, acaba refletindo aquela sociedade na nossa sociedade. Então, nem sempre o que é bom vem para cá. Bom, mas deixa eu compartilhar uma coisa, então, com vocês, uma tela aqui com vocês. A primeira vez que essa expressão de ativismo judicial foi utilizada foi em 1947. Então, já tem aí mais de 70 anos, por um historiador chamado Arthur Selinger. E ele, claro, não, aportuguesado virou ativismo judicial, mas ele que traz essa primeira ideia de uma intervenção do poder judiciário para buscar a efetivação e, na ausência dos outros poderes, em políticas sociais. E no Brasil, por óbvio, isso demorou muito mais. Só em 1988 é que essas discussões começam a chegar no Brasil. E quem está atento deve notar o porquê. Por que só após 88 que essas discussões sobre ativismo judicial chegam no Brasil? Porque até 85 a gente estava durante uma ditadura militar. Na década de 60, 70, não haveria uma discussão sobre ativismo judicial em que o judiciário interferiria nos outros poderes. Era o contrário, né? Era uma ditadura do poder executivo sobre os dois outros poderes. Então, é claro que demorou muito tempo. E aí, como demora a evolução, o aprimoramento dele demora também. O Thales pergunta aí, creio que, se instalado o Poder Judiciário, cumpre o seu papel. A lacuna do poder da decisão cabe ao Judiciário. Em tese é isso, e na prática acontece, mas como eu falei, o ativismo judicial é um remédio importante, mas a gente tem que tomar certos cuidados, porque pode chegar em algum momento, e aí teríamos que discutir se esse momento já chegou ou não, que haveriam certos abusos, e aí haveria o Poder Judiciário como um legislador, e isso pode ser perigoso. Não estou falando que a decisão, por exemplo, sobre o casamento afetivo não deveria ter ocorrido, ou no momento que ocorreu não era oportuno, mas que o excesso pode ser problemático. Então, haver essas discussões sobre executivo, legislativo e judiciário, para tentar entender os limites de todos eles, é importante essas discussões, tá? Falar sobre o assunto é importante para tentar chegar a este limite. Mas eu falei para vocês, então, que essa discussão começa nos Estados Unidos, tanto das políticas afirmativas, quanto a concretização dos direitos, a igualdade começa nos Estados Unidos, depois o ativismo judicial. Mas olha como essa história começa... Fernanda, agora pesos e contrapesos, exatamente. Essa ideia dos pesos e contrapesos tem que ser sempre balizada, né? Fernanda, olha essa história que eu vou te contar agora, presta atenção. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Mas essa história, então, começa aqui. Nos Estados Unidos, com a 14ª emenda. Vocês sabem, a Constituição americana é do final do século XVIII. É uma das constituições mais antigas que nós temos. E ela é curta, sintética, poucos artigos. E foram poucas emendas constitucionais. Ao contrário do Brasil, que tem mais de uma centena de emendas constitucionais, lá tem poucas emendas. E uma das mais importantes é essa, a 14ª emenda constitucional, aprovada em 1868, que estabeleceu o seguinte: todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado onde tiver residência. O que ele está trazendo aqui? A ideia de igualdade. Quando ele fala que todas as pessoas são cidadãos, o objetivo do legislador aqui é que não houvesse o risco de falarem, não, tem pessoas que nascem nos Estados Unidos, mas não são cidadãos, que seriam os negros e os índios.
Então, apesar de nascido nos Estados Unidos, não seriam cidadãos. Aqui eles confundem nacional com cidadão para efetivar o direito à igualdade. No Brasil, vocês sabem, nacional e cidadão são conceitos diferentes. Nacional é aquele que tem a nacionalidade do Estado em razão originária ou derivada, pelo sangue, pelo solo, pelo trabalho. E cidadão está ligado a direitos políticos, a capacidade de votar e ser votado. Mas lá eles confundiram propositalmente os dois conceitos de nacional e cidadão para que não houvesse essa discriminação. E aí continua falando, né? Nenhum Estado poderá fazer ou executar as leis restringindo os privilégios, as imunidades do cidadão dos Estados Unidos, nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade ou bens sem o devido processo legal. Olha que princípio importante também do devido processo legal. Ou negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição igual proteção das leis. Então, o direito à igualdade, né? Aqui está o texto original, a imagem do texto original. Bom, professor, que bom, hein? Então, já em 1868, a Constituição americana foi alterada com uma emenda constitucional para criar o direito à igualdade e tudo ficou bonito nos Estados Unidos. Não. Pudera ser assim, mas não foi o que aconteceu. Porque o Supremo tem que julgar. Lá é a Suprema Corte Americana. E houve um caso específico que a Suprema Corte Americana teve que entender o que dizia, o que era essa igualdade. E é aí que vem a surpresa. Porque, deixa eu compartilhar novamente, poucos anos depois, a emenda de 1868, em 1896, então cerca de 30 anos depois, numa decisão lá, vocês sabem que os processos não são conhecidos pelos números do processo, mas pelo nome. E aqui havia a discussão entre Plessy versus Ferguson, que era uma pessoa contra uma companhia de trens. E nessa discussão havia a ideia de que essa empresa de trens queria separar vagões para negros e vagões para brancos. E ele não, ele queria que pudesse usar o mesmo vagão. E a decisão da Suprema Corte Americana é de que, sim, a empresa tinha que separar os vagões, ou podia separar os vagões. Vagões para negros, vagões para brancos. Professor, mas isso não feriria o direito à igualdade? O que a Suprema Corte falou foi, não, mas isso é a igualdade. Os dois têm direitos a usar o vagão. E aí eles colocaram um acréscimo. Equal, but separated. Ou seja, iguais, mas separados. Os dois têm direitos a andar de trem. Essa é a igualdade. Mas isso não quer dizer que eles têm que andar no mesmo vagão. Tem que andar em vagões separados. E isso, essa decisão da Suprema Corte Americana influenciou não só outras decisões a partir daí, até porque o modelo deles é consuetudinário, da importância nas decisões e nos costumes, mas também influenciou o Congresso americano, os estados americanos e toda a legislação americana, porque a partir daí a política foi de igualdade, mas separados. Ônibus para negros, ônibus para brancos. Calçada para branco, calçada para negros. Bebedouro para negros, bebedouro para brancos. Escolas, bairros e tudo mais que vocês puderem imaginar. Então, um negro não poderia entrar numa lanchonete que era feita para brancos. Professor, mas ele não tinha direito à lanchonete? Tinha, mas aquela que era feita para o negro. E isso foi nos Estados Unidos até 1950, até depois da Segunda Guerra Mundial. E às vezes a gente fica com aquela imagem dos Estados Unidos como o grande herói, salvando o mundo, acabando com os nazistas, que eram os vilões. Eram vilões, é verdade. Mas os americanos também não eram tão bonzinhos assim. Havia uma política de apartheid, de separação muito forte, né?
Só para mostrar algumas coisas para vocês aqui, deixa eu compartilhar algumas imagens. Olha só como era feito. Olha, então, a entrada, eles chamavam os negros de colored, né? Os coloridos, né? Uma entrada só para negros e outra para branco. Olha o bebedouro aqui, olha. Olha o bebedouro do negro à direita aqui, pequenininho, e isso era uma característica. Tudo que era para a população negra geralmente era mais simples, com menos cuidado, com menos aparatos, e o bebedouro para branco. As escolas para negros recebiam um pouco investimento de infraestrutura, de professores. A dos brancos recebiam grandes investimentos, e assim vai numa série de políticas. Se vocês pesquisarem, vão ver o quão grande era essa diferenciação. Tem um filme bom que vale até como recomendação aí, que alguém lembra o nome do filme? É um filme que está na Disney, que eram as engenheiras negras que trabalhavam na NASA. Chama Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Fica a recomendação para que vocês possam assistir. Estrelas Além do Tempo. São 3 engenheiras que trabalharam na NASA, na corrida espacial, mas por serem negras e por serem mulheres, elas sofreram, muito bom, né, Thales? Sofreram um preconceito muito grande. Elas não podiam usar os banheiros que eles usavam, não podiam entrar nas mesmas salas. Então, era uma loucura aquilo. E aquilo é apenas um exemplo do que a população negra sofreu nos Estados Unidos, principalmente negro e mulher, né? Ainda somava essas duas coisas. Bom, e isso vigorou nos Estados Unidos, então, até a década de 50, de forma muito forte, essa separação. E é claro que essa separação é influenciada até hoje. É por isso que você vai em Nova York, por exemplo, não só em Manhattan, mas os outros bairros de Nova York, e tem aquela imagem de alguns filmes, séries que a gente conhecia, que tinha bairros para negros, porque eles eram segregados, separados. Eles não conseguiam morar em bairros que eram feitos para brancos. Por quê? Porque lá ele não teria escola para ele não teria lanchonete para ele, não teria um supermercado para ele. Então, ele era obrigado a ficar junto com as outras pessoas negras. Então, no Harlem até hoje, em certos lugares, como Bronx, Harlem, que é assim até hoje, mas tem uma pequena diferença. Hoje, você não pode proibir a pessoa negra estudar num colégio que é para branco, não tem mais isso. Mas tem um fenômeno muito forte, porque como ficou muito enraizado ali, quando você tem seus filhos, eles acabam morando perto dos pais. Então, fica enraizado. E daqui a pouco eu vou até falar de um caso interessante em Mississippi que teve sobre isso, mas já falo já. Mas continuando nessa evolução, isso só foi começar a mudar nos Estados Unidos na década de 50, quando entra essa ideia do ativismo judicial, lembra de 1947? E aí tem uma nova decisão da Suprema Corte Americana. Deixa eu compartilhar com vocês essa decisão da Suprema Corte. Se antes eles andaram mal, agora me parece que eles entenderam o que é a igualdade. Então, em 1954, houve um novo processo da família Brown versus Board of Education. Board of Education seria como se fosse a Secretaria de Educação. A família Brown queria colocar sua filha numa escola que era para brancos, porque era mais perto da sua casa, isso levava um transtorno, ter que levar até a escola que era para negros, e eles insistiram. E, finalmente, a Suprema Corte Americana, então, decidiu que era inconstitucional a separação de estudantes negros e brancos em escolas públicas. E essa é a menina, né? A menina Brown, que foi estudar numa escola para brancos. E ela teve vida difícil lá. Esses do lado direito aqui são agentes federais para escoltar a menina para proteção dela. Porque todo dia que ela saía da escola, haviam protestos na frente da escola e também quando houve o julgamento, havia protestos da população americana, de grande parte da população americana,
não querendo essa união dos negros e dos brancos. E prestem atenção nas faixas que eles seguram ali. Olha só. A miscigenação de raça é comunismo. Cara, sempre essa ideia de comunismo. Sempre que você quer afastar alguém de outra coisa, e ainda que não tenham ideias nada a ver, que tem a ideia de negros e brancos estudarem juntos com comunismo. Eles misturam, sabe, uma ideologia política, econômica com uma questão de igualdade. Umas misturas nada a ver, mas sempre você tem que ter um inimigo comum, e como as pessoas nos Estados Unidos, e como no Brasil também tem muito mesmo, medo do comunismo e tal, afinal a gente ficou na Guerra Fria fazendo só propaganda negativa da União Soviética. Não estou falando nem que era bom, mas a gente viveu só essa propaganda. Então, misturava. Pare a miscigenação racial. Aí falava pela questão do cristianismo também, essa ideia da religião, impedindo certas coisas. Novamente, essas misturas que não fazem qualquer sentido. Mas, em que pese essas manifestações, a decisão foi de que ela deveria estudar na Escola Branca. Deixa eu ver, a Fernanda. Exatamente, influenciar até hoje, quando frequenta os lugares, estruturalmente as pessoas vêm somente para bancos e o povo negro fica entrando somente sendo superficiente. O impacto é muito grande. Recentemente fui numa festa de uma amiga em uma residencial Alphaville e quando entrei no carro do Uber, no final da noite, ele disse: "Ê, Morena, largando agora, hein? Quase dei uma porrada nele." Eu tenho uma história também parecida com essa de um colega meu, e ele é negro e ele tem um carro muito bonito, ele tem uma Mercedes muito bonita, ele é muito bem sucedido financeiramente, e ele parou no posto aqui em Aldeia da Serra, onde eu moro também. Ele parou no posto e aí o frentista olhou para ele: "Bonito o carro, hein?" Ele: "É, muito bonito." Ele falou: "Que legal que seu patrão deixa você andar no carro, hein?" Ele falou: "Não, o carro é meu." Aí ele falou: "O que é? Você é jogador de futebol? É pagodeiro?" Então. E aí eu tenho que ouvir que no Brasil não existe racismo, entendeu? De que no Brasil não existe preconceito. As pessoas acham que o racismo e que o preconceito é apenas a vontade de eliminar a pessoa, de matar a pessoa. Não, o racismo e o preconceito se expressa, e aí nessa ideia que a Fernanda falou, do racismo estrutural, ele fica enraizado e a pessoa nem percebe que está sendo preconceituosa. Né? Até o negro, muitas vezes, é racista. Ele não consegue entender, há um processo de branqueamento, que a gente chama. Então, cara, a primeira coisa é reconhecer os nossos erros. A gente falha, mas o processo de aprimoramento é o reconhecimento. Então, falar que no Brasil não tem racismo, que não tem preconceito, é uma grande besteira, porque é esse tipo. É claro, talvez o rapaz que falou para ela ali, o rapaz do Uber que falou para ela, nunca mataria alguém por ser negro. Mas é claro que ele está sendo preconceituoso, claro que ele está sendo racista em falar, e o racismo é isso, acreditar que existe um grupo superior a outro, de que então os negros teriam que ser subalternos, teriam que ser empregados e que nunca poderiam exercer uma relação de poder, e está no topo desse poder. Então, cara, é incrível como isso tem. E é importante reconhecer isso. Bom, então nos Estados Unidos, isso começa a mudar nessa década de 50 a partir dessa decisão. E aí na década de 60, 70, a luta pelos direitos civis da população negra e das mulheres foi muito grande nos Estados Unidos, com Martin Luther King, Malcolm X e tantos outros que lutaram. E isso influenciou inclusive o Brasil, porque se esses que defenderam os direitos civis lá nos Estados Unidos não tivessem feito na década de 50, 60, 70, é bem provável que os outros países não tivessem sido influenciados também, positivamente, também se espelhando em buscar a efetivação desses direitos.
E às vezes eu tenho alunos que eu vou ministrar aula em qualquer disciplina, e falam assim, professor, mas tem que ser mais conservador, não, né? Cara, e às vezes é uma garota me falando, você não entendeu? Se a gente não fosse lutar por esses direitos civis, pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos, você não estaria nem nessa sala de aula, entendeu? E aí a pessoa falar que é contra os direitos humanos, ela então não poderia estar na sala, não faz sentido, né? Se o cara exerce um poder e tal, e o cara é um supremacista, não sei o quê, nazista, e ele defender isso faz algum sentido dentro da loucura dele. Mas alguém que é vítima disso, aceitar isso é que não faz qualquer sentido. Então, não, professor, mas olha, eu sou branco, como eu aqui, olha, eu sou uma pessoa branca. Eu sou branco aqui no Brasil, porque se eu mudar para os Estados Unidos, no Texas, eu sou latino. Eu não sou branco. E eu vou sofrer um preconceito enorme, imenso. Então, você só está no poder até certo momento. Na hora que você sofrer o preconceito, aí você vai ver o que é xenofobia por ser latino. Então, achar que não tem que lutar pelos direitos civis, pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos, é uma grande besteira, porque uma hora vai bater na sua cara, né? Quando eu dava aula de direitos humanos, eu cheguei a fazer assim em sala de aula. Um outro aluno falava, professor, mas eu não gosto dos direitos humanos, isso é direito dos manos, é só de bandido e tal. Não sei o quê. Bom, primeiro que não entendeu nada do que é direitos humanos, mas eu falava o seguinte, você não gosta de direitos humanos? Então você está com zero, você é um imbecil, um idiota. Professor, o senhor está me ofendendo. Agora os direitos humanos servem, né? Agora que eu ofendi sua honra, sua imagem, agora você quer lutar pelos direitos humanos, né? Então, as pessoas não querem os direitos humanos até quando vá contra ela. E quando é contra ela, ela quer lutar. Então, se eu ofendo a pessoa fala, não, você está me ofendendo. Então, isso é direitos humanos. Então, é uma luta necessária, sempre. Bom, mas por mais estranho que possa parecer, eu não sei se vocês acompanharam em junho deste ano, 2023, e fica parecendo que agora voltamos ao passado. Por quê? Porque em junho de 2023, a Suprema Corte mudou novamente o posicionamento. Acreditem ou não, depois de 100 anos evoluindo, criando essas ideias de igualdade, a Suprema Corte Americana, deixa eu colocar aqui para vocês, então em junho de 2003, a Suprema Corte Americana decidiu por 6 votos a 3, hoje existe na Suprema Corte Americana uma ala conservadora muito maior do que a progressista, e por conta dessa composição mais conservadora, decidiu que é ilegal as políticas de cotas raciais nos Estados Unidos. E eu não sei se vocês entenderam. Não é que a faculdade tem que colocar uma política de cota ou não tem que colocar. Ela não pode. Se ela colocar uma política de cota, ela está praticando um ato inconstitucional. É até pior do que a gente está discutindo se as faculdades devem ter ou não essas políticas de cotas. E se ela não faz nada, será que ela violaria então esse direito? Não, não. Aqui a gente está falando que se eles implementarem, se essas universidades, que é o caso de Harvard, e tinha mais uma universidade, a Universidade da Carolina do Norte, se implementassem uma política, se viola a Constituição ou não. E o entendimento da atual Suprema Corte é de que viola. Eles entendem que não pode ter essa diferenciação. Mas é aquilo que eu falava. Quando houver uma justa razão jurídica, você tem que criar situações diferentes. E eles não entenderam, ou entenderam, mas, por certas razões, voltaram, retrocederam uma luta que há 45 anos eles fazem isso nos Estados Unidos. A sociedade americana é muito conservadora, né? Quando vocês pensam, por exemplo, nos Estados Unidos, os democratas, eles são mais à esquerda nos Estados Unidos. Só que a esquerda deles é a nossa direita, sabe? Então,
A nossa direita é a esquerda deles. Você imagina a direita deles. É um negócio muito doido, né? Eles têm uma visão bem diferente de mundo da gente, se está certo, errado. Bom, é outra história, não vamos entrar nem muito nessa discussão. Mas é uma loucura, um retrocesso desse impedir a política de cotas que a gente está começando a estudar aqui nesta aula. Bom, e no Brasil? Como se deu essa questão no Brasil? Deixa eu mostrar para vocês aqui no Brasil. Bom, no Brasil, essa discussão se inicia em 2004. Olha o atraso. Nos Estados Unidos, essas discussões eram em 1954. No Brasil, em 2004. Muito atrasado. Através de uma DPF, né, uma ação direta de preceito fundamental, ajuizada pelo antigo partido DEM, que nem existe mais esse partido, ele mudou de sigla, depois foi incorporado. Acho que hoje ele pertenceria à União Brasil, mas já houve tanta junção. Mas o DEM era um partido muito forte, né? Mais ligado à direita na época. E ele propôs uma ação para considerar que a Universidade de Brasília não poderia fazer uma política de cotas. Então, era uma das primeiras universidades públicas a implementar uma política de cotas em 2004, a Universidade de Brasília, e o DEM queria que fosse considerado inconstitucional. E lá, nessa política da universidade, eles reservaram 20% das vagas para negros e uma pequena quantidade de vagas para indígenas. E aí, em 2012, o julgamento só foi em 2012, os ministros do Supremo, por unanimidade, decidiram pela constitucionalidade das cotas da Universidade de Brasília e de que elas não eram desproporcionais ou irrazoáveis e de que, então, elas tinham a ideia de superar distorções sociais históricas. Bom, sobre essa questão dessas distorções sociais históricas, eu, às vezes... tudo no Brasil foi atrasado. O Thales falou a abolição da escravatura. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura. Tudo foi atrasado aqui, inclusive essa questão das cotas, né? Mas, olha o que eu preciso dizer para vocês, isso é importante, e às vezes nem todos entendem isso, e eu já tive discussão com vários professores, inclusive da Unip, sobre o assunto, porque eles falam o seguinte: não, professor, tudo bem, a escravidão se deu há 150 anos atrás, hoje não tem mais escravidão no Brasil, então não tem por que tratar o diferente o negro. Não, você não entendeu nada. A questão histórica não se encerra no período e no momento que a escravidão foi abolida no país. Por quê? Porque no Brasil houve um processo de aculturação da população negra, da cultura negra. O que é aculturação? A é uma partícula que tira, e cultura. Então, é tirar a cultura. Os negros passaram, durante o período de escravidão no Brasil, por um processo de retirar a cultura deles. Ora, quando eles eram trazidos da África para o Brasil, eles podiam falar suas próprias línguas, lembrando que esses negros, essa população negra foi trazida de várias regiões diferentes da África. Às vezes a gente fala como se fossem as mesmas tribos, as mesmas regiões. Não. Cada um foi trazido de uma região diferente. Inclusive, eu não sei se vocês já fizeram, existe um teste genético para saber suas origens. E eu fiz esse teste genético meu. A maior parte da minha característica genética é da Itália, da região da Grécia, como eu já esperava. Alguma coisa me surpreendeu, como da Irlanda. Mas 1% meu é da Nigéria, da região da Nigéria. Eu sabia que em algum momento eu já tive parentes, acho que era um bisavô negro. Então, mas o meu veio da Nigéria, poderia ter vindo de outros tantos lugares, né? Então, a gente pegava aquilo como se fosse uma coisa só, né? Toda aquela África, e aí as suas tribos, com as suas milhares de diferenças, muitas inimigas uma das outras, a gente trazia como escravo como uma coisa só. E suas línguas não poderiam ser faladas. Tinha que falar o português.
porque o senhor tinha que saber o que ele estava falando, o que o escravo negro estava falando. Então, tira a sua língua, né? Na ideia de literatura da coisa. E aí, suas religiões poderiam ser exercidas? Não, as religiões de matriz africanas eram tidas como coisa do demônio. O catolicismo, que era muito forte no Brasil, colocava a figura das religiões africanas como uma adoração ao demônio, né? E isso vai até hoje, né? Se minha esposa passar na frente de uma oferenda, que as pessoas chamam às vezes erroneamente de macumba, ela vai falar, nossa, vai ficar com medo, né? Quando, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? As pessoas nem entendem o que é uma oferenda, que é um agradecimento aos deuses das matrizes africanas, do candomblé, da umbanda. Aquilo é uma oferenda. Ah, mas professor, eles cortam a galinha, tem o sangue da galinha. Cara, né? Pega o Velho Testamento, vai ver quanto sacrifício de animais tinha. Até Deus chega a exigir, a mandar um de seus filhos, mais uns profetas, a matar o seu próprio filho. E no último momento ele fala, não precisa, eu só queria te testar. Mas havia um sacrifício. E eles não podem sacrificar uma galinha que a gente come 10 por dia. Não faz sentido. É que isso foi um processo de, como eu falei para vocês, de aculturação e de demonização das religiões deles. E toda religião tem a sua importância. Cara, eu, como um ateu, já estudei tantas religiões. E uma coisa comum delas é a vontade de fazer o bem. Eu, particularmente, nunca conheci uma religião que quisesse fazer o mal. É claro, dentro das suas histórias tem erros, como os católicos cometeram erros, como a Inquisição e tudo mais, os evangélicos cometeram erros, veja a guerra da Irlanda do Norte contra a Irlanda do Sul, talvez, então, as religiões de matriz africana já tenham cometido erros, mas, em geral, é a busca do bem. Mas fazer esse processo para tirar a cultura deles é muito ruim. Então, não podiam falar suas próprias línguas, exercer suas próprias religiões, podiam exercer suas artes, sua cultura? Não. Olha só o que eu separei para vocês aqui. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas deixa eu compartilhar uma coisa interessante com vocês. Olha o decreto 847 de 1890. Olha só a lei que vigorava no Brasil em relação aos crimes praticados no Brasil. E olha, 2 crimes interessantes aqui. Primeiro, o artigo 402, esse segundo que está aqui. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem. É capoeira. Andar em correrias com armas e instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumultos ou desordem, ameaçando pessoas, certa ou incerta, incutindo temor de algum mal. Prisão celular por 2 a 6 meses. Capoeira era crime. E não era capoeira para bater em alguém. Também era, mas só a capoeira era crime. Viu? Até as artes eram retiradas da população. Então, o que houve no Brasil com a população negra foi um processo de tirar a cultura deles. E por que isso é importante? Por que eu estou explicando isso? Porque quando houve... Dizem que o ateu é o maior devoto daqueles que têm uma fé. Eu já falei, eu sou mais cristão do que muitos cristãos. Eu só não acredito em Deus, porque o exercício do amor eu prego. Mas, então, por que é importante esse processo de tirar a cultura e por que essa questão histórica? Porque quando os negros são libertos, o que significava a libertação dos negros? O que significava? Que ele não era mais obrigado a trabalhar. Muito bem. Legal. Você não está mais obrigado a trabalhar, mas até ontem você era meu escravo. Eu sou um senhor. Eu vou te contratar agora pagando um salário? Você acha que os senhores de terras, de plantações de café,
No dia seguinte iam contratar os negros, que até ontem eram seus escravos, para pagar um salário agora, é isso? E agora? Até ontem os negros dormiam na senzala, que pior que fossem, e eram muito ruins, geralmente dormiam acorrentados para não fugir, em condições subhumanas e tudo mais, mas até ontem dormiam na senzala. Até ontem podiam comer as frutas que caíam dos pés ou a comida que sobrasse. É por isso que tua avó fala que manga com leite mata, porque a manga podia ser comida, porque caía dos pés. Agora o leite era só para os senhores, não podia beber o leite. Então, até ontem tinha isso, que apesar de condições subhumanas, é o que tinha. A partir do dia seguinte, vocês estão libertos. Agora, onde vocês vão morar mesmo? Vocês não têm casa, né? O que vocês vão comer mesmo? Vocês não têm o que comer mesmo, né? Vão trabalhar onde? Ninguém vai empregar vocês. Vocês entenderam o que foi o processo de libertação? Ele é tão gravoso quanto a própria escravidão. Porque jogou a população negra nas ruas, literalmente, na cidade de São Paulo, os negros que foram libertos, que já não podiam ficar nem mais nas senzalas, nas fazendas, eles foram para a região hoje do Vale do Anhangabaú e ficaram ali por muito tempo, porque não tinham para onde ir. E aí entra naquele outro artigo ali. Bom, agora eles estão nas ruas, a população negra está na rua, não tem trabalho, não tem alimento, não tem onde morar, e estão lá, parados na rua. Mas isso, torna a cidade pior, porque aquela população fica lá ocupando aquele espaço, e quem é branco, rico, está se incomodando com a população negra ali. O que faz? Logo depois da abolição da escravatura, você cria este artigo aqui, olha só. Artigo 399 do decreto de 1890, logo depois da proclamação da República, né? Deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mister em que ganha vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo, que habite, prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente da moral dos bons costumes. É crime. Ou seja, se você não tem trabalho, você vai ser preso. Se você não tiver onde morar, você vai ser preso. Ou se você tiver uma ocupação, mas que não seja autorizada por lei, se você montou lá um casebre, uma favela, por exemplo, que a gente chama hoje, você também comete crime. Ou se essa casa for muito feia, e ofender a moral e bons costumes, você comete um crime. E há um processo, então, de encarceramento da população negra. Olha que loucura é a história. Então, a gente os joga na rua sem dar nenhum direito, o Estado não reconhece tudo que ele fez e o que não fez, e ao invés de dar, gera um encarceramento da população negra. E para ocupar os postos de trabalho nas fazendas, nas casas, o que faz? Ao invés de colocar a população negra, ainda que fosse assalariada, traz os imigrantes. E aí começa, então, nesse período, do final do século XIX, a imigração italiana, espanhola, árabe, japonesa no Brasil, para ocupar esses espaços. E mais, e não acaba, olha só que coisa doida. Diferentemente da população negra, esses imigrantes foram tratados pelo Estado de forma diferente. E é por isso que, apesar de terem chegado muito pobres, quase todos os italianos que vieram para o Brasil, quase todos os alemães que vieram para o Brasil, quase todos os japoneses que vieram para o Brasil, fugiam da miséria em seus países. E vinham tão pobres, para o Brasil como saíram de lá. Mas, em geral, ascenderam, muitos deles ascenderam socialmente. É por isso que vocês conseguem encontrar em favelas, por exemplo, em comunidades carentes, em bairros carentes, japoneses? Muito raro, né? Descendentes de alemães, de árabes. O porquê é raro? E encontrar a população negra é muito frequente. Porque eles são melhores?
Se o seu pensamento é melhor, é porque você é racista mesmo. Presta atenção em tudo que eu falei, começa a assistir de novo. Mas o que acontece é que dessa população italiana, árabe, japonesa, não houve um processo de aculturação. Não foi tirada a cultura deles. E o que é mais importante para alguém? É o dinheiro ou é a cultura? Tá bom, os dois eram pobres, os negros e os brancos imigrantes. Mas um ficou com cultura, o outro não. Se eu perdesse todo o meu dinheiro hoje, não que eu tenha muito, mas se eu perdesse, é provável que eu recuperaria esse dinheiro? Cara, eu sou advogado, eu sou professor, eu ia dar aula o dia inteiro, eu ia advogar para Deus e o mundo, eu ia pegar causas que hoje eu rejeito, ia trabalhar o dia inteiro, e é provável que eu recuperasse tudo, porque eu tenho cultura. É como fazer uma pessoa muito humilde ganhar na cena. O que geralmente acontece com ela? Perde tudo. Porque ela não tem conhecimento, não tem cultura. E com os negros foi isso que aconteceu. Então imagine toda aquela população negra escrava agora nas ruas e que já estavam só por estar na rua cometendo crime. O Estado dava direito social a eles como educação? Tinha educação pública para a população negra? Não. Não tinha direito à saúde, à educação. Tinha direito à saúde? Se um negro ficasse doente, tinha direito à saúde? Não. E nem podia buscar na sua religião uma cura, porque a religião era criado demônio sobre ela. Que coisa doida. Então, eles tinham do Estado direito ao trabalho? Também não. Claro que há um processo de favelização dessa população. E a chance de um pai passar para o filho uma cultura de trabalho, uma cultura de transferir um ofício, era muito grande. Diferentemente do que acontecia, sei lá, com os italianos, que muitos chegavam com ofícios, com profissões. Eles já atuavam na Europa, já era alfaiate, já era, sabe, já tinha uma série de ofícios, profissões que eles estavam lá. Você pega os japoneses. O japonês plantava, em pedra. No Japão não tem terra. É difícil. Chegaram aqui com as terras que a gente tem para trabalhar. É claro que eles fizeram mágica, porque eles tinham o processo. Agora, a cultura africana, nômade, ou mesmo de plantação, foi esquecida pela população negra, porque foi obrigatoriamente ser esquecida pela população. E isso vai refletindo década a década, até a gente começar a discutir direitos fundamentais, a efetivação desses direitos fundamentais na década de 30, 40, 50. Eu tenho muitas críticas a Getúlio Vargas, por exemplo, que foi um ditador, errou muito. Mas há esse processo, por exemplo, da criação de direitos do trabalho, por exemplo, né? Se pode falar de um lado positivo da obra dele. Então, há esse processo de efetivação de certos direitos fundamentais, como o direito ao trabalho, o direito à habitação, o direito ao transporte. E aí começa a se discutir isso. Mas, olha, eu estou falando da década de 40, 50. Porque você acha que na década de 20 tinha direito, o negro, ao direito à educação, à saúde, ao transporte, à habitação, ao lazer. E isso, então, começa há 50, 70 anos atrás. E começa muito desproporcional, né? Porque no momento que essa população começa a chegar às escolas agora, e aí eu teria que dar aula sobre ditadura militar no Brasil para vocês entenderem isso, mas para resumir, às vezes eu tenho que escutar que na década de 60, 70 a educação era boa no Brasil. Já ouviram isso certamente dos pais de vocês, dos avós de vocês, de algum amigo? Não, pelo menos a educação era boa na minha época, falava até latim na sala de aula. É claro, o que tinha de escola no Brasil? Era meia dúzia de escolas nas grandes capitais. Então,
Quem entrava nessas escolas? A população de classe média e elite. Você acha que lá no interior do Brasil, lá no Agreste, tinha a educação, é isso? Na década de 40, 50? É só perguntar para os nossos pais, nossos avós, assim como eu pergunto para o meu, que parou na terceira série do ensino fundamental, meu pai. A maior parte são analfabetos ou tem poucos anos de escolaridade. Então, falar que a educação era boa, é claro, para poucas escolas nos grandes centros urbanos. No momento que essa população ganha o direito de acessar a educação, e aí agora você não tem que ter mais meia dúzia de escolas, e aí eu já estou falando da década de 90, que é a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e o principal princípio da LDB é a educação é para todos. E hoje praticamente todo mundo tem acesso à escola, nem todo mundo está na escola, é quase 96%, mas tem uma evasão, mas não é porque não tem vaga, é porque às vezes a evasão da escola para trabalho, para o crime, qualquer coisa. E agora você não tem que colocar mais meia dúzia de pessoas em escola, você tem que colocar milhões de crianças em escola. É claro que a qualidade cai, mas se entendeu que era melhor um pouco para todos do que muito para poucos. Se você pegar a receita, aumentou enormemente. Só que a quantidade de escolas também é infinitamente maior. E aí, nesse processo, a população negra fica na escola pública e aí ela piora de qualidade por essas razões que eu expliquei. E quem é de classe média e classe alta vai para a escola particular e continua nesse processo de desigualdade. Exatamente isso que falo com meus pais. São analfabetos, era só trabalho e trabalho. Ele não tinha outra coisa. Às vezes a gente tinha filhos, era muito comum na década de 50, você querer ter filhos só para ajudar no trabalho. Você não queria nem que seu filho estudasse, porque ele era mão de obra, para ajudar na família. Educar é o problema, dá o direito a todos a pensar. Thales, nem todos querem isso, né? Ou que a gente pense. E não é nem ter visões diferentes. Eu não tenho nem problema de discutir com quem tem visão diferente. Já falei, eu brigo lá com os professores na sala de aula, direto com eles, né, que dou aula com eles. E de várias faculdades já tive discussões assim, mas pelo menos são discussões mais técnicas. O que não pode é ficar em xingamento, em discussões vazias, e uma visão de pegar um político e virar pet do político. Tudo que ele fala está certo. Cara, é que para quem tem aula de direito tributário comigo aí, tem uma turma que eu estou dando esse semestre. Eu critico todos eles, porque a gente tem que criticar, nem sempre eles acertam. Mas aí tem um pessoal que quer adorar os políticos, seja de esquerda, de direita, como se fossem deuses, como se ele não errasse. Cara, todos eles erram. E a gente tem que aprimorar isso. O Weber aí, nem vi que você estava aí, Weber. Sem contar que quando eu estudava, tinha todos os recursos disponíveis com livro, alimentação, didático, só quem tinha dinheiro para acessar a educação. E hoje é da mesma forma, porque a escola pública é bem mais precária que a escola particular. E aí, esse fato histórico que eu explicava para vocês desde lá do processo de aculturação não é desfeito. Então eu pergunto, como o filho, neto, bisneto, tataraneto de um ex-escravo consegue ascender socialmente na sua profissão se o pai dele foi analfabeto? Agora, você pegar alguém que o pai, né, já tinha um histórico e tal, por tudo isso que eu expliquei, é muito mais fácil. E aí, mas professor, eu conheço um rapaz, é negro, ele é muito inteligente, passou em primeiro na USP. Sim, é exceção, são pessoas que às vezes... Mas aí eu tenho que ouvir falar de meritocracia, uma expressão que eu odeio muito, uma palavra que eu odeio muito, meritocracia. Então, você está querendo que duas pessoas entrem numa competição pela mesma vaga, é isso? É isso. E quem for o melhor entra. Um nasceu no interior da Amazônia, pai ribeirinho, pai analfabeto, a mãe analfabeta, ele não tinha acesso, tinha que andar 5 quilômetros para chegar na escola. Chegava na escola, o que é muitas vezes comum, é um professor para várias turmas, várias séries, né, vários anos, na mesma, junto.
mal tem para se alimentar, e tudo isso influencia na capacidade de desenvolvimento da pessoa, né, inclusive intelectual. Então, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, é precária, os pais não conseguem ajudar, e aí ele se forma e quer que preste o concurso para a Universidade Federal de Brasília, na mesma condição do rapaz que é filho de juiz, estudou nas melhores escolas de Brasília, fez intercâmbio, fala 2 línguas fluentemente, e durante toda a sua infância e adolescência viajou pelos Estados Unidos, pela Europa, então conheceu o Museu do Louvre, teve toda essa vivência, e aí eles vão disputar a mesma vaga em condições de igualdade, é isso mesmo? E meritocracia, então, é quem se sair melhor? Tá de brincadeira. É isso que eu estou falando, não tem como. É uma diferença enorme, por uma diferença histórica, social, cultural, tudo. E o que as políticas afirmativas, então, fazem é falar o seguinte. Lembra que nós falamos da equidade? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Se há uma desigualdade dessa população, seja pela questão social, seja pela questão étnica, racial, tem que ser tratados diferentes. Aí alguém poderia, nesse momento da aula, falar: professor, mas então as cotas, até concordo que devam existir, mas devem ser econômicas e não raciais, porque o branco também pode ser pobre. Claro, também pode ser, há casos também por várias razões e tudo mais, e tem negros ricos, é o que a gente falava, né? Mas o que acontece é que o negro não só tem esse aspecto econômico que eu expliquei, e por isso, e eu já dei aula para muitos alunos, e para muitos alunos negros que eu dei aula, eles falavam: professor, eu sou o primeiro da minha família que completou o ensino superior. E falava com muito orgulho, porque sabe que aquilo é a chance de quebrar um ciclo que dura desde a escravidão, né? Porque agora o filho dele já vai poder entrar numa vida diferente, porque ele tem uma profissão, ele tem um ofício, né? Mas, então, a necessidade de criar uma política afirmativa para diferenciar, mas não basta só a questão econômica, também racial, porque o negro, além dessa questão econômica, tem ainda essa visão preconceituosa que foi construída durante séculos de que ele seria inferior por si só pela raça, é racismo mesmo. Então, quando você vai contratar alguém, será que não vai ter diferenciação se for negro e branco? É claro, quando vai disputar a vaga, ainda há essa visão, sabe? Preconceituosa. Então, ele vai ter 2 dificuldades. Pela questão econômica, e que ele é o principal violado dentro disso, da que a gente explicou, e a questão racial. Professor, acho que não. Ah, você acha que não? Eu levei recentemente os alunos, no semestre passado, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E lá tem uma foto com os 350 desembargadores. Quantos negros tem naquela foto ali? Nenhum. Nenhum negro como desembargador. Aí depois a gente foi visitar o Ministério Público. Aí tem a foto de todos os presidentes que já tiveram no Ministério Público. Quantos negros mesmo? Ah, nenhum, né? E assim vai. Inclusive, eu tenho uns dados interessantes aqui. Cadê? Olha esse dado estatístico aqui. Mulheres negras em diretoria ou gerência, 2,4%. Homens brancos, 2,6%. Mulheres brancas, 5,4%. E homens brancos, 7,6%. Percebam a desproporção, primeiro entre homens e mulheres, e depois também entre negros e brancos. A chance do negro ascender socialmente é muito mais difícil. Por tudo isso que a gente explicou. E se não houver, então, uma política de cotas, seja na entrada numa universidade ou para a entrada em trabalho,
vai ser muito difícil quebrar esse ciclo. E toda política de cota, geralmente, ela tem um prazo, geralmente de 5 a 10 anos, para ela ser revista, porque se a gente conseguir, em algum momento, quebrar esse ciclo e os filhos dessa população negra agora forem bem educados em termos de sistema educacional, aí eles não vão precisar mais, e aí pode retirar a cota. Mas é aquela história, professor, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Sim, claro que é. Mas o que eu faço enquanto está aprendendo a pescar? Ou seja, o que eu faço com 100 milhões de brasileiros que são negros e que não tiveram acesso à educação e que não puderam competir com a mesma igualdade? Eu não tenho que diferenciar e tentar ensinar a pescar? O problema é que nem ensina a gente a pescar, a gente ensina, né? Ainda continua no processo educacional com as diferenças e tudo mais. Então, essas políticas afirmativas é para isso. Deixa eu dar um outro exemplo agora em relação de trabalho. Teve uma discussão há alguns anos, tem uns 2, 3 anos isso, que a Magazine Luiza fez um processo para trainee em 2021. Um programa de trainee para negros, ampliando a voz da negritude no processo de digitalização do Brasil. E alguns quiseram discutir se isso era racista. E é claro que não é racista. Isso é uma política afirmativa. E por que não é? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os iguais. Eles perceberam que o número de negros dentro da empresa era muito pequeno. Então, você tem que fazer uma política afirmativa para tentar diminuir isso. Isso não é segregar o negro, é estimular que ele possa entrar diante dessas condições desiguais. E eu não sei se vocês acompanharam, mas nesta última semana foi aprovada uma alteração, deixa eu colocar aqui para vocês, na lei de cotas. Foi aprovada no Senado, dia 26/10 agora. Foi aprovada uma alteração na lei de cotas, que depende agora, está esperando sanção presidencial. Algumas alterações aqui que foram aprovadas. Primeira alteração, os candidatos cotistas passarão a concorrer também nas vagas gerais. Por quê? Porque antes eles só competiam por aquelas vagas. Era 20%, 30%, era só aquele percentual. Agora não. Primeiro ele vai concorrer com todos. Então, o negro vai concorrer com o branco. Então, ele começa com uma igualdade ali, tendo uma chance maior, porque ele pode passar pela nota dele ser maior. E aí não tira a cota, porque a cota continua existindo, entenderam? Você não está pegando a vaga da cota. Se o negro passar na vaga que não é da cota, é vantagem. Então, esse primeiro ponto foi positivo. Segundo, tem nota de corte, que é algo interessante também. Professor, então quer dizer que o cara tirou 1 na prova, ele vai entrar em medicina? Não! Toda faculdade tem uma nota mínima de corte, que se a pessoa não atingir, ela não entra. Então, mesmo para entrar na cota, ela tem que ter essa nota mínima de corte. Se não tiver, não entra. Então, não é que vai formar maus profissionais, que vai... Nossa, então agora a gente vai, para ajudar a população negra, vai ter maus profissionais. Não. A nota mínima de corte é exigida. Então, não vai, assim, a pessoa que tirou 1 ponto entrar. Nem na nota geral, nem na nota de corte. A Bruna falando, professor, eu sou estagiária na minha empresa e entrei através do programa de políticas afirmativas. Isso é tão recente no mundo cooperativo, que se olharmos para o quadro efetivo, a maioria ainda é branca. Exato, e não pode falar que isso é uma ação discriminatória. Negativa, ela é discriminatória positiva. Isso é uma discriminação positiva para efetivar a igualdade, a equidade. Né? Bom, continuando aqui, vamos ver o que mais foi alterado nessa lei de cotas que espera a sanção. Altera critérios socioeconômicos que levem em conta a renda e a formação da escola pública. Esse é um terceiro. Também foi criada uma cota para a questão socioeconômica. Tem a questão racial e tem a questão socioeconômica. As duas são importantes. E na questão socioeconômica, exige que a pessoa tenha estudado em escola pública e a renda foi alterada. É um salário mínimo por pessoa agora. Antes era por família, agora é por pessoa.
Também foram inseridos quilombolas, junto com os pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. E foi criada também, mas vai depender de regulamentação isso, uma bolsa permanência. Porque não adianta colocar a pessoa na universidade e ela é uma pessoa carente, não tem condições de sustentar, se ela não tiver uma ajuda de custos para manter a faculdade, para comprar livros e tantas outras coisas, transporte, esse tipo de coisa. Então, aparentemente, uma lei muito importante que foi aprovada no Brasil. Felizmente, a gente está indo na contramão dos Estados Unidos, que faz um processo de retrocesso ali, e a gente ainda continua avançando. Se isso vai mudar ou não no futuro é outra história. Mas foi algo importante dentro desse processo de evolução no Brasil. Muito bem, senhores. Então, concluindo para o Thales poder sair a tempo, Thales, faltam 5 minutos, Thales. Essas políticas afirmativas, como na decisão do Supremo, tentam corrigir essas distorções históricas, mas não daquele que estava na escravidão, mas de tudo que o Estado proporcionou por ação ou omissão, desde a escravidão até os dias de hoje. E que para a gente corrigir essas distorções econômicas, sociais, culturais, a gente precisa, então, fazer uma discriminação positiva, para que no futuro a gente não precise. E a última coisa que eu queria falar com vocês é uma discussão que tem sobre o que seria mais correto falar, negro ou preto. Já ouviram essa discussão? O que é melhor, falar negro ou preto? Olha, o Brasil é muito diferente de outros países, como nos Estados Unidos. Se você usar a expressão americana negro para eles, é uma ofensa muito grande, porque está ligado ao aspecto da escravidão. Então, eles falam de black people, né? E a expressão ligada a negro, para eles, é muito pejorativa. No Brasil, as duas expressões são utilizadas e era mais comum usar a expressão negro. E há vários movimentos sociais de defesa da população negra que preferem usar a expressão preto e não negro, porque é a cor da pele. Ele é preto e não negro, como uma raça diferente, alguma coisa assim. E aí eu separei algumas palavras aqui que eles usam para explicar essa questão. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Na visão deles, há uma tendência a usar o negro... Deixa eu colocar de novo. Há uma tendência de usar o negro para tudo que tem características pejorativas. Lista negra é uma coisa ruim, é uma coisa que você está ali na lista negra é porque vai sofrer consequências. Mercado negro é aquilo que é ilegal. Magia negra é uma coisa que vai causar mal a alguém. Peste negra, ovelha negra, humor negro, buraco negro. Percebam que todas elas têm um tom pejorativo. Ao contrário da palavra preta, né? O preto geralmente é coisa positiva. Feijão preto, comida gostosa. Um carro preto é chique. O café preto, uma nota preta. Então, eles acham que a expressão preto seria melhor, porque tem muito mais uma conotação positiva do que negativa. E algumas pessoas até, não, mas não é que negro é uma expressão preconceituosa, porque o nigrum, do latim, apenas significa escurecer. Então, não é que a listra negra era ligada ao escravo, ou ovelha negra é porque é uma ovelha ligada à escravidão. A discussão não é essa, mas é a característica do que é mais pejorativo e mais positivo. Por outro lado, há um grupo que tenta fazer com que a expressão negro tenha também esse aspecto positivo, como falar orgulho negro, luta negra. Então, hoje a gente tem esses dois movimentos. Um que defende a ideia de que o preto é melhor falar, porque é a cor da pele e tem esses aspectos positivos, históricos da palavra, independentemente da origem da palavra, se é uma questão preconceituosa ou não, mas, em geral, na língua portuguesa, essas palavras que tem negro são pejorativas e preto é positivo. Então, para tentar trazer esse lado bom, e há um outro grupo que tenta, na verdade, ressignificar certas palavras
e trazer essa ideia do orgulho negro e tal. Na prática, as duas no Brasil são admitidas, diferentemente dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que é importante a gente apenas conhecer, entender o significado disso, para ver como a pessoa se sente melhor ali no uso dessas expressões. Espero tê-los ajudado. Isso aqui não é para tentar esgotar o assunto, era só para, pelo menos para levantar essas discussões, para que vocês eventualmente possam pesquisar mais, ouvir mais explicações a respeito e formar o conhecimento de vocês, tá bom? Eu agradeço pela gentileza de vocês, pela participação e nos vemos na próxima, tá bom?